Se você já tentou vender na internet seu conhecimento e não conseguiu, esse vídeo com certeza é para você. Provavelmente você acha que o problema é algo que você não sabe e você tá certo, e que você tem que se esforçar mais e isso está errado. Logo no início, já quero te falar o seguinte: cada pessoa tem uma forma de conseguir chegar na sua audiência na internet e vender o seu conhecimento. O que eu quero defender aqui é você buscar pelas suas próprias pernas a melhor forma para você. Bem, eu vou te dar um caminho que pode ser um caminho bom para você, é um caminho que faz sentido para mim, para os meus alunos e mentorados, e talvez possa ter sinergia com você. Meu nome é Gabriel Reinert, eu sou especialista em posicionamento na internet, em transformar pessoas que já são referência no mundo analógico em autoridade online e digital. Já ajudei dezenas de pessoas no 1 a 1, realmente, sem venda de curso, nada contra, mas eu acredito que acesso transforma. Sem qualquer tipo de dancinha, ou você virar um personagem, ou qualquer coisa do tipo, qualquer coisa que você se sinta ridículo ou ridícula fazendo. Bem, primeiro motivo, você acha que você não vende porque você ainda não tem muitos seguidores, ou seja, uma audiência. Você acha que você vende porque você precisa botar dinheiro em tráfego e você não sabe fazer tráfego, como agora eu acabei de falar com uma pessoa numa sessão, e ela acha que ela tem que fazer tráfego, só que ela não está posicionada ainda, e ela não fechou comigo, porque ela acha que ela tem que fazer tráfego, mandar um monte de gente para a loja dela, e a loja dela tá vazia, não tem um produto sequer para vender. Mas ela acha que o problema na realidade, o consultório, né, não é empresa, é tráfego e não é. Talvez você possa achar que o problema é que você não sabe falar, e isso é uma meia-verdade, realmente isso te atrapalha, mas não é que você não saiba falar, porque senão quem é burro, idiota na internet não estaria conseguindo vender nada. A questão não é essa, a questão é que você não sabe como falar na internet, porque realmente é diferente do mundo físico. Talvez você tenha medo de se tornar alguém que as pessoas apontam, ou seja, rejeitado, né? As pessoas ficam te ridicularizando, talvez possa ser isso. Mas o que eu vou te mostrar nesse vídeo é o que é o 80-20, é o que faz mais sentido quando você não tem resultado, ou seja, é o que de fato faz com que você não consiga ter resultado na internet. Mesmo que você já tenha construído um método, você já de repente tenha até um produto, ou até mesmo uma presença online. E não é nada sobre nenhum hackzinho, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, como é que eu vendo? Essa talvez seja uma pergunta que você já tenha feito, só que essa pergunta não está correta. A pergunta mais producente que você pode fazer é: por que alguém compraria de mim? Porque tem uma pessoa que está usando a internet para ver meme, se divertir. Do nada, ela acha você que é uma pessoa legal, que não faz dancinha, não faz nada ridículo para chamar atenção. E do nada, essa pessoa pensa: nossa, que vontade de mandar um dinheiro, fazer um pix para essa pessoa aqui, ou passar o cartão de crédito para comprar a cabeça dela, né? O cérebro dela, o conhecimento dela. A grande questão é entender que pessoas têm problemas, tá? Pessoas têm problemas. Que problema que eu resolvo? Eu resolvo o problema de pessoas que são muito boas, cara. Elas são excelentes, elas são, assim, pessoas, assim, que deram certo, sacou? No mundo físico, só que eles não entendem como funciona, e eles já tentaram entender sozinhos, como é que funciona o mundo digital. Eles não sabem como funciona, e isso impacta exatamente na possibilidade deles conseguirem uma vida diferente. Quando a gente está na internet, a gente tem muito ruído, tá? Eu vou fazer aqui uma chuva, não sei porque que eu pensei em chuva, mas enfim. Ruído, a gente tenta o tempo inteiro fazer uma engenharia reversa. E eu vou te falar por que isso não dá certo. Quando a gente não tá na internet, a gente não entende como é que o jogo acontece, a gente só vai no Maracanã e assiste um jogo de futebol e depois de se entreter, sei lá quantas vezes no jogo, a gente acha que a gente poderia ter um clube.
a gente daria um bom dirigente ou até mesmo um técnico. Essa é uma ilusão, porque a gente compara o que a gente é com o que aquelas pessoas são, sem levar em consideração o fator primordial, que é ter o conhecimento que eles têm e estar vivendo a vida que eles estão vivendo. Por isso que às vezes você vê uma pessoa muito legal, começa a ganhar dinheiro, ela muda. Porque na real aquela pessoa que ela se tornou, ela já era, tá? Mas faltava o fator ambiente e viver aquela vida. Então quando a gente olha para a internet, a gente tá vendo o resultado das pessoas. Quando a gente olha para o empresário na internet que tem resultado, a gente tá vendo para o melhor daquela pessoa. A gente não tá vendo para todos os fracassos que aquela pessoa teve, tudo que ela teve que aprender, todas as situações onde ela foi traída pelas pessoas para ela poder chegar naquele produto, ou naquele status, ou naquele momento, ou naquela casa que ela tem e tal, e você quer. A gente tira isso tudo, apaga isso tudo e acaba apenas focando no seguinte: o que ele faz eu vou fazer igual e eu vou ter o mesmo resultado. Só que isso é a maior idiotice que pode existir. Mesmo pessoas que têm um crescimento astronômico na internet, elas tiveram que passar por um passo a passo. Então, o primeiro grande motivo de você não conseguir vender no digital é você começar pela venda. Você já quer lucrar, você já quer ter uma receita, você já quer ter resultado, você já quer acelerar o máximo possível para poder ter aquela vida daquela pessoa. Só que venda não é o resultado final. Venda é um resultado de clareza. Esse é o primeiro resultado que você tem que buscar. Clareza. Clareza de quê, Gabriel? Primeiro de tudo, cara, quem você vai ajudar? Eu sou repetitivo quando eu fico repetindo isso 1 trilhão de vezes. Quem você vai ajudar? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está no momento A e você quer levar ela para um momento B? Ou seja, um momento onde o problema dela está resolvido. Tá ok. Ou pelo menos ela está sentindo que está evoluindo. Eu tenho um exemplo de agora, de, sei lá, 2 dias atrás, de uma mentorada que ela tá super satisfeita, porque o objetivo dela na internet comigo, né, não era o primordial, tá? O principal objetivo dela não era ganhar milhões de reais e nada disso, não. O principal motivo dela era se comunicar. Ela queria se comunicar bem. Ela tinha muita vergonha, ela não sabia como usar a internet para quebrar isso, mas ao mesmo tempo ela sabia que poderia utilizar a internet para quebrar isso. E aí ela começou a ter feedbacks. E na nossa sessão, na nossa primeira de onboard, foi isso que ela me disse quando eu racionalizei esse objetivo dela. Tá, tudo bem. Mas o que tem que acontecer, né? Eu falei pra ela, pra você sentir que você tá se comunicando bem. E ela falou, feedback das pessoas. Eu quero que as pessoas elogiem, falem que estão gostando do conteúdo. Eu quero ter alguém que fale, poxa, legal, continua fazendo o que você tá fazendo na internet. Então, ela queria vencer essa segurança da comunicação. E agora, depois de 1 mês e meio, mais ou menos, produzindo conteúdo com a máquina de conteúdo que a gente fez, ela teve vários vídeos que tiveram, em termos de métrica, em termos de visualização, números muito bons, sabe? Ela começou um perfil do zero no YouTube, ela teve vários vídeos com 500 visualizações, 1000 visualizações, ela não tinha nenhum seguidor, basicamente, foi ganhando seguidores com o processo, e ela teve um vídeo que bateu 180 mil visualizações. E ela ficou muito feliz, porque as pessoas começaram a falar muito bem. Então, ela saiu do ponto A, onde ela queria se comunicar, para um ponto B, onde ela conseguiu se comunicar com 120 mil pessoas com esse vídeo. Fora todos os outros vídeos. Mas entende? Ela teve a clareza do que realmente ela queria e do que ela queria alcançar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ponto B e vamos criar um novo objetivo. Beleza, hoje você está aqui, qual é o seu ponto C? E muito provavelmente é vender sua primeira mentoria ou programa de acompanhamento. Mas veja que a clareza do que você quer fazer e do como fazer é fundamental. Não coloca a vida das pessoas para substituir a sua vida. A sua vida tem que seguir os seus objetivos. A sua vida tem que seguir as suas regras e a sua vida tem que sanar os seus anseios do que for que seja uma vida com qualidade que você tem na sua cabeça. É para isso que você tem que utilizar a internet. Você não é um usuário da internet, você utiliza a internet para poder ter a vida que você sempre sonhou. Então, um outro grande erro
que as pessoas fazem é pegar um método e imitar esse método. Porque se dá certo para aquelas pessoas, vai dar certo para mim. Ou, o que talvez seja até pior, pegar um método, misturar com vários outros métodos e ter a certeza absoluta que você é mais inteligente e melhor do que o cara que criou o método e deu certo com ele, agora com você vai dar muito melhor, porque você, né, meu Deus do céu, o lírio azul do campo estrelado. Você sabe pra caramba. Porque você conhece a pessoa que vai comprar o seu mercado. Cara, não é assim que funciona. Você conhece e deve conhecer realmente do seu mercado, a parte técnica de tudo que é necessário, a parte de conteúdo que você tem que falar, que você tem que ensinar. Ok, mas você... As chances são que você não entenda ainda de marketing. E você vai entender. Beleza. Então, o problema é que método respeita o seu nível de maturidade. Ou seja, o momento que você está. Qual é o ideal, então, que você deve fazer? Fala aí, Gabriel. Você que é o bonzão aí, tá falando pra eu não imitar e ao mesmo tempo tá falando pra eu não copiar. E aí, o que você faz? O que eu tenho que fazer? Entenda que na internet existe uma inversão de como construir um negócio. No mundo físico, você cria um produto aqui e aí você tenta vender esse produto para uma pessoa que está do outro lado lá. Internet não é assim. Na internet, você ouve, sabe, um ouvido aqui, ó. Deixa eu fazer um ouvido aqui. Até que não ficou tão ruim não, meu ouvido. Você ouve aqui o que o seu mercado precisa e quer. Você cria a possibilidade de estar perto das pessoas para ouvir o quê? Os problemas dela, os interesses dela e os medos dela. Você tem que criar um produto que prometa resolver esse problema aqui do jeito que ela gostaria, ou seja, do interesse dela aqui. E aí, no meu ponto de vista, a forma mais lucrativa de você fazer isso é você fazendo junto com a pessoa. Você não deixa ela sozinha com o método gravado, você vai estar junto com ela. E por quê? Por que tem tanto cifrão, Gabriel? Porque primeiro você pode cobrar mais, porque você vai estar junto. Segundo, além de cobrar mais, você vai ficar mais inteligente. Porque você vai ouvir mais das pessoas. Nesse último ano que eu construí o meu negócio, eu comecei esse braço educacional e eu comecei a fazer as análises de perfil. Inclusive, eu vou te fazer um convite já já para você participar de uma, se você quiser. E eu comecei a ouvir as pessoas e comecei a me dedicar a ajudar as pessoas utilizando a minha experiência de 20 anos de marketing. Eu comecei a entender o que as pessoas precisavam. E aí, o que eu fiz? O que qualquer pessoa pode fazer? Eu ofereci exatamente aquela solução. Claro, se eu tivesse sinergia com o que a pessoa precisa, obviamente. Ela não tem como qualquer pessoa ser meu cliente. Se você acha que todo mundo é seu cliente, ninguém é seu cliente, tá bom? E aí, eu alinhava o que eu sabia com o que a pessoa precisava. Eu tive, em um ano, já tive renovações. E eu tive um percentual de renovação muito alto. Porque eu perguntei pra pessoa, como é que foi? Ah, foi bom, foi legal, gostou? Beleza. O que você precisa agora? Qual o próximo passo? Aí ela falava. Aí eu falava a minha oferta exatamente, que era o que ela precisava. E aí vendi. Então o esforço de venda é muito menor. Mas por quê? Porque eu escolhi ouvir primeiro. Ouvir primeiro. E qual é o formato mais fácil de você fazer isso? Vamos lá. Quando a pessoa ela tem um problema, como eu já falei, ela está nesse ponto aqui e ela quer resolver o problema, você tem que oferecer para ela uma solução. Tá bom, já entendi isso, Gabriel. Como é que eu faço isso da forma mais vendável possível e que dê mais resultado em termos de produto possível? Entregando um caminho. Isso é novo, tá bom? Eu já sei, quer dizer, eu sei disso há muito tempo, mas é aquelas coisas que a gente tem que aplicar e não aplica. Eu demorei muito tempo para fazer no meu negócio, demorei meses para fazer no meu negócio. O que eu fiz? Eu fiz toda a jornada que a pessoa precisa, eu dividi em um mapa. Literalmente um mapa. Então, quando a pessoa está numa sessão comigo, ela sabe que, por exemplo, ela já fez o caminho 1, caminho 2, ela já sabe, ela tem essa noção, ou seja, ela valoriza e ao mesmo tempo ela sabe que está no 3. E ela ainda sabe que tem tudo isso aqui para ela fazer até ela chegar no objetivo final. Então, o nome disso é jornada do cliente.
E por que isso é tão poderoso? Exatamente pelos motivos que eu acabei de te dar agora. Previsibilidade. A pessoa sabe onde ela está, o que ela fez e para onde ela está indo. Isso tira boa parte do motivo pelo qual ela gostaria de pagar alguém para resolver o problema dela, que é a parte da ansiedade. Ela começa a diminuir o nível de ansiedade que ela sente. E isso é muito lucrativo. Se você consegue tirar a ansiedade que essa pessoa está sentindo, essa pessoa tende a fortemente renovar com você. Só que isso tem um outro lado também. Agora vamos inverter o polo e vamos olhar para você. Para você poder fazer isso tudo que eu estou te falando, você tem que ter uma clareza muito grande do que tem que ser feito para a pessoa fazer o que você diz que você vai fazer com ela. O resultado que ela vai ter. Ela tem que ter uma clareza muito grande disso, mas você tem que ter uma clareza absoluta disso. Então, quando você vai para a internet, você escolhe o que você vai falar, você precisa invariavelmente conhecer exatamente o que tem que ser feito para alcançar aquele resultado. Isso não quer dizer, e aqui eu faço um apêndice, que você tem que saber tudo, exatamente tudo, tecnicamente, para aquela pessoa ter aquele resultado. São coisas completamente diferentes, tá bom? Eu tenho que ensinar uma pessoa, né? Não vou pegar eu, mas vamos pegar uma pessoa que seja um instrutor de uma autoescola. Para ele ser um instrutor de uma autoescola, ele tem que conhecer exatamente o processo de pegar uma pessoa que não sabe andar de carro, dirigir, conduzir um carro, até uma pessoa que consiga conduzir um carro a ponto de estar habilitada a fazer isso de forma correta. Mas esse condutor profissional, esse professor de autoescola, não precisa saber o nome de todas as peças de um carro. Faz sentido? Ele não tem que ser um nerd técnico de carro. Ele tem que ser bom do método de ensinar uma pessoa que não sabe dirigir, fazer aquela pessoa se tornar uma pessoa competente em condução. E é exatamente aqui que muitas pessoas erram, porque elas se sentem incapazes de poder ensinar o que sabem, incapazes de dar a mão para essa pessoa e ajudar ela nessa jornada, e desistem, porque acham que tem que saber todos os nomes de todas as peças do carro, e não é assim. Então, você tem que se sentir habilitado a ajudar as pessoas, porque só assim, transbordando o seu conhecimento, que o teu propósito vai se tornar um negócio online. Até hoje, tá? Todos os outros propósitos que eu vi que não sejam o de transformar a vida de uma pessoa através da educação, eu nunca senti firmeza. Quando uma empresa chega e fala, nossa missão é alimentar o mundo, Nestlé, não é, entendeu? Não é. Agora, quando eu vejo, por exemplo, uma mentorada minha que tem um compromisso forte em desenvolver a mente das mulheres e o corpo para que elas possam melhorar fisicamente, alcançar sua autoestima novamente, mesmo após terem algum tipo de problema pós-parto, isso muda o mundo. Isso realmente muda o mundo, porque aquela pessoa sabe fazer isso e ela está 200% comprometida com aquilo. Isso fecha essa parte do vídeo e já encaminhando para o final. Você tem que estar profundamente apaixonado por mudar a vida das pessoas. Não só inspirar, mas conduzir essas pessoas até o futuro que você sabe que elas são capazes de alcançar. Isso muda a vida, isso é uma boa visão, isso é um propósito realmente aplicável na vida real. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, começa a pensar nesse método onde você se coloca perto das pessoas para você poder ouvir o que elas precisam, para você poder oferecer exatamente isso para elas. E se você quer ver como que eu faço isso, ou seja, uma das estratégias para eu conseguir ouvir as pessoas e fazer uma oferta para elas, eu te indico que você participe da minha análise de perfil digital. A análise de perfil digital é um momento onde eu entendo você, crio um diagnóstico para o seu momento digital e um plano de ação que você deveria fazer especificamente para o seu caso, ou seja, de forma completamente customizada, eu e você. Eu tenho algumas vagas semanais e eu queria muito, se fizer sentido, você estiver pronto para isso,
te receber, te conhecer e a gente passar esse tempo junto. No final, se eu achar que eu posso te ajudar, se você tiver sinergia comigo, eu vou fazer uma oferta para você ir para um programa de acompanhamento ou uma mentoria comigo. 30 minutos, 25, 27 minutos entregando valor para você, 3 minutos fazendo uma oferta. E se você tem curiosidade para ver como é que eu faço isso, é ótimo porque você pode participar e você vai ver como que é isso na prática. Bem, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vai pro próximo vídeo. Esse vídeo que eu vou colocar aqui para você, eu acho que vai fazer muito sentido para você começar a entender um pouco mais como mudar a sua vida, se tornando uma autoridade no online, se tornando uma referência no seu nicho na internet e podendo assim atingir uma audiência com tudo que você tem dentro de você, com a sua verdadeira verdade e impactar o mundo dessa forma, utilizando a internet. Tchau!